Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 1 e 2, depois nós vamos continuar. Diz assim, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão melhor, irmãos, capítulo 5. Capítulo 5. Diz assim, do 1 em diante. Diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Amém. Até aqui, depois nós vamos continuar. Meus irmãos, na época antiga, na época do apóstolo Paulo, havia muita prostituição, muito pecado, muito tipo de pecado ali no meio dos gregos. No caso, os coríntios eram gregos. Muito homossexualismo, muita prostituição. Naquela época tinha as sacerdotisas do sexo que se prostituíam dentro dos templos. Então havia toda sorte de imundície naquele tempo. E o apóstolo Paulo, ele mostra que todas aquelas práticas eram comuns entre eles. A prostituição, né? O homossexualismo. Mas esse pecado específico que estava aqui acontecendo no meio da igreja, era um pecado que nem entre os infiéis, os descrentes, se cogitava, né? Se nomeava. Ou seja, isso não era uma prática nem no meio dos descrentes, dos ímpios. E ele diz, no versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, dentro da igreja de Coríntios, tinha um camarada, por certo, deveria ser um jovem, que estava tendo relações com a mulher de seu pai. No caso, sua madrasta. Porque se fosse mãe, ele dizia, né? Com a sua própria mãe. Mas como ele diz, a mulher de seu pai, porque deveria ser madrasta. Então imagine você que, ao mesmo tempo que o cidadão tinha a sua esposa, aquela esposa estava servindo ao jovem. E ele estava tendo relações com essa mulher que era casada. No caso, um adultério, e é considerado incesto? Não. É um tipo de pecado que era condenado até mesmo no Antigo Testamento. Então o apóstolo Paulo, ele está admirado pelo fato
dessa pessoa está fazendo isso, né, que nem um ímpio fazia. Então, um crente dentro da igreja estava fazendo isso. Mas a maior perplexidade do apóstolo Paulo é que a igreja, ela estava vendo aquilo como uma coisa normal. Como uma coisa que, como diz no ditado popular dos evangélicos, não tem nada a ver. Né? Tudo os evangélicos dizem, não tem nada a ver. Então eles estavam nesse mesmo ritmo, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E o apóstolo Paulo, aqui nós sentimos ele irritado, né? Aquela santa ira contra o mal, contra o pecado que estava sendo acometido a igreja. Ou seja, a igreja estava com esse tipo de prática e nem sequer foi cogitado em se disciplinar aquele cidadão, porque os irmãos estavam todo mundo aceitando aquilo como se fosse uma coisa normal. E muitas vezes acontece na igreja as mesmas coisas, não os mesmos pecados, mas pecados tão graves quanto esse que nós estamos vendo. Por exemplo, um adúltero está na igreja, sendo marido de outra mulher, está com outra mulher na igreja, a igreja dando paz do Senhor, abraçando e comungando com aquela pessoa, sendo que aquela pessoa está em adultério. Pessoas que estão amaziadas, que estão ceando, que estão participando de tudo da igreja, como se a pessoa não estivesse em pecado. Então nós, como igreja, nós não podemos confundir o amor com a tolerância ao pecado dentro da igreja. Nós não podemos confundir amor com isso. Amor tem que ser, como o apóstolo Paulo diz, tem que ser na verdade. Nosso amor ele não pode ser um amor falso. Um amor que eu estou vendo a pessoa caminhando para o precipício e não tenho coragem de chegar para ela e dizer, você está em pecado. E se você continuar, você vai se precipitar. Nós devemos ser os primeiros a chegar para aquela pessoa e dizer, você está errado. Você não pode continuar da forma que você está, porque senão você vai pagar um preço alto. E nós, como líderes, como igreja, muito mais ainda. Porque seremos cobrados de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma certa irritação com a lerdeza da igreja em relação ao pecado desse jovem. E aí ele continua e diz assim, versículo 2, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então, Paulo, vocês nem lamentaram a situação. Vocês nem lamentaram que isso estava ocorrendo na igreja. Meus irmãos, a disciplina, ela é algo que não tem que ser visto como algo rigoroso, algo radical. A disciplina, irmãos, ela tem que ser vista como aquilo que mantém a igreja sadia. A disciplina ela tem que ser vista como algo que mantém a igreja de pé. E é a manifestação do amor da igreja em relação àquela pessoa que está em pecado. E eu digo, pecado não é aquelas conversas, fulano fez isso, será que fez? E ficar naquele negócio, não é? Eu estou falando de pecado comprovado, pecado que sejam claro, que esteja evidenciado. Nós não podemos ficar na mesma lerdeza como igreja,
da igreja de Corinto. Porque senão o mal, ele vai dizer lá, como um fermento que se propaga e que leveda a massa. Então, quando nós, irmãos, usamos da disciplina, e eu digo isso como pastor, como parte do presbitério, e também como igreja, quando nós usamos da disciplina, nós estamos ali tratando o problema para trazer a cura. E muitas vezes a liderança se manifesta para trazer disciplina ao membro que está necessitando de disciplina, e aí os irmãos confundem o amor e o sentimentalismo com o verdadeiro amor e com a verdade, e diz, não, peraí, bem, não é assim não, né? Não, vamos adiar mais, não, aí fica, sabe, e protelando, adiando, postergando a situação, e vai indo, e permanece naquela situação. Não, irmãos, nós temos que ter a consciência de que a igreja é o lugar do corpo de Cristo. Todos nós, irmãos, somos passíveis a falhas, a quedas, todos nós. Mas todos nós devemos ser tratados, até os pastores. Se caso eles pecarem, eles também têm que ser disciplinados, porque eles também são membros do corpo de Cristo. Porque também somos membros do corpo de Cristo. Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos, como igreja, colocar o parentesco acima da disciplina. Não podemos colocar a nossa amizade acima da disciplina. Nós não podemos colocar nada acima da disciplina. Porque isso aqui é uma ordenança de Deus. É a palavra de Deus que está aqui nos admoestando para que nós não venhamos esquecer a disciplina que vem do Senhor. Porque talvez, irmãos, se nós não disciplinarmos aquela pessoa, talvez nós não estejamos amando aquela pessoa. Porque se nós não disciplinamos para a sua correção, para que pelo menos ele chegue a meditar nas suas ações, o Senhor quem vai discipliná-lo. E o braço do Senhor é pesado. Ele vai disciplinar essa pessoa e às vezes não é boa a disciplina. Assim, no momento. Deus vai e pesa o braço mesmo. Então, quando a gente disciplina, imagine você, a pessoa se arrepende. E aí é consertada a situação. Deus não vai mais precisar agir. Quando nós disciplinamos e a pessoa ainda continua no pecado, aí é onde entra a vara do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo no versículo 3. Porquanto, havendo entre vós, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do nosso Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito reunido vós e o meu espírito com o poder de Cristo Jesus, entregue a Satanás. Note, o apóstolo Paulo não estava querendo que a disciplina desse jovem fosse porque ele estava mandando. Ele está aqui dizendo, que unido o meu espírito e o vosso, ou seja, vocês como igreja têm que enxergar a necessidade da disciplina. Vocês como igreja, vocês têm que perceber que é importante que haja isso. Para que vocês mesmos não possam ser lentos ao ponto de esquecer a necessidade da disciplina em relação àquele que cometeu o pecado. Então ele poderia dizer, né?
discipline aí, quem está mandando sou eu, pronto. Porque eu sou o apóstolo. Não. Mas como o governo que Paulo acreditava era um governo congregacional, ou seja, que a liderança junto com a igreja é que traz a disciplina, ele diz, unindo o meu espírito com o vosso, entrega esse indivíduo ao Satanás. Nos dias de hoje, se eu ou o pastor Diego chegássemos aqui, irmãos, tem um irmão que está entre nós, que está pecando, está fazendo isso, vamos entregar ele a Satanás. Tinha um bocado aqui que ia pular. Pastor, que isso, pastor, né? Vocês são muito radicais, né? Mas está aqui. O apóstolo Paulo está mandando a igreja agir dessa forma. Ele está instruindo a igreja para agir dessa forma. E ele diz, meus irmãos, que fazendo isso, o espírito desse jovem, desse indivíduo, ia ser salvo. Ele diz, olha, entregue ele para Satanás. Porque entregando ele para Satanás, o diabo iria chegar com todo tipo de enfermidade, com todo tipo de mal. E aí o camarada ia se arrepender de seu pecado e se voltar para Deus. Porque imagine você, irmãos, que uma pessoa está pecando, não é? Ela está em pecado constante dentro da igreja. E ninguém diz nada. E ela participa de tudo como membro, como se tivesse tudo bem. Meus irmãos, isso faz com que ela não se condoa. Isso faz com que ela não consiga enxergar o seu pecado. Se você pegar dentro da igreja, eu estou falando, estou pregando, ensinando que tem que haver disciplina na igreja. Não estou dizendo que ninguém aqui esteja em pecado, porque senão já estaria em disciplina. Mas, se uma pessoa na igreja que ela não é arguida, ela não é confrontada, ela não é disciplinada, pode ir atrás nas igrejas por aí, que é a que mais trabalha, que é a que mais investe na obra, justamente para que a consciência dela seja apaziguada. Porque a consciência dela perturba, a consciência dela está lá inflamando e ela quer compensar isso. E às vezes é trabalhando, é fazendo, é acontecendo, é isso e aquilo. Mas quando a igreja diz, você está nesse caminho, esse caminho aqui não pode. Você tem que se voltar, se arrepender para Deus. Então ela diz, então não tem escapatória, eu tenho que tomar uma decisão em relação a isso. Daí ela se afasta ou então ela se arrepende e deixa aquela prática. Porque, note bem, irmãos, enquanto aquela pessoa está na igreja e ela não é arguida pela igreja, e a igreja toda não diz nada, não faz menção de nada, quem se torna culpado diante de Deus é toda a igreja. Toda a igreja vai estar em culpa, em pecado. Porque como um membro do corpo de Cristo, ela não está sendo tratada e aquela infecção vai generalizar o corpo todo. Por isso aqui a ira do apóstolo Paulo em relação a isso. Vocês estão em pecado, tudinho. Porque vocês enxergando isso, vocês nada fizeram. E ele continuando, ele diz assim, versículo 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, ou seja, não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Note, irmãos, eu não sei se os irmãos já viram fazendo pão, né? O camarada pega lá e bate a massa
Aí fica só um bolinho assim, né? Aí o camarada joga o fermento. Uma pitadinha só. Né, irmã? Irmã que mistura tudo. Pronto. Mas vamos ver o início, onde você botou o fermento, e o final. Ou seja, o fermento que estava ali no corpo, ele se espalha por todo o pão. Se espalha e vai inchando o pão. E depois que o pão está inchado, pronto. Ali já não tem mais como tirar o fermento. O fermento já foi emboloado na massa, foi queimado, está misturado e agora está tudo fermentado. E Paulo está dizendo, ó, o pecado é como um fermento numa massa. Ele leveda tudo, ele contamina toda aquela massa, né? Ele vai se espalhando por tudo. É o que a Bíblia diz, que o pecado, irmãos, melhor que um abismo, chama outro abismo. Então não pense que o pecado ele não tem consequências. As consequências do pecado elas são nefastas, são cruéis. E pode durar pouco tempo ou muito tempo, mas aquele pecado, aquela condição, ela vai ser revelada, ela vai aparecer, ela vai ser manifesta. E aquele pecado que ele está cometendo, muitas vezes no íntimo, vai se espalhando no coração, no corpo, na mente da pessoa, nos pensamentos, ao ponto dele começar a esfriar, desanimar, e depois que o pecado tomou tudo, que ele só pensa agora naquilo, no pecado, pronto, ele está desviado, se afasta da igreja, dos irmãos. Então, por isso que tem que ser tratado, tanto pelo próprio irmão, em se arrepender do pecado, e pela igreja, em relação àquele irmão, justamente porque muitas vezes o camarada que está no pecado é igual a Davi, quando estava pecando com Betseba. Ele não enxergava o pecado dele, ele estava duro em relação ao pecado. Ele escondeu o pecado de uma tal forma que no final as pessoas ainda estavam batendo palma para ele. Olha aí como ele é bom, rapaz. Pegou uma viúva, né? Uma viúva buchuda e trouxe para dentro de casa para dar assistência a essa mulher. Esse é que é o rei, esse é que é o homem, né? Só que ele não percebia que os olhos de Deus estavam vendo, né? O Senhor estava contemplando o mal dele. E o Senhor chega através de Natã e diz: Davi, eu conheço um homem muito rico, muito próspero, que chegando um visitante na casa dele, em vez dele matar uma ovelha, que ele tinha muitas, ele pegou a ovelha, o cordeiro do seu morador lá, do seu empregado, matou e deu para o vizinho, e deu para o visitante. O que é que se faz com um homem desse, Davi? Em nome do Deus vivo, se esse homem não morrer, pois esse homem é tudo, Davi. O bom de Davi, irmãos, é que ele era um homem quebrantado. Ele enxergou o pecado. Porque se fosse outro, talvez nos nossos dias, meu irmão, metia a mão na cara do profeta, né? Ah, se ter com a sua vida, rapaz. Você quer saber da vida dos outros, rapaz? Seu fofoqueiro, quem foi que foi lhe cantar isso, né? Quem foi que falou isso para você? Mas não, irmãos. Ele se quebrantou, foi para o pó, se arrependeu. E Deus viu que ele tinha se arrependido. E a Bíblia diz, o profeta Natan, Deus te perdoou, Davi. Glória a Deus. Mas o teu filho vai morrer. Porque era um filho do adultério. Ele vai morrer, Davi. E morreu. Então, irmãos, note que
o pecado que Davi escondia, Deus via, e Deus fez questão de manifestar o pecado dele na sua palavra, para ficar para todas as gerações a advertência que o pecado ele não pode ser incubado, tolerado, o pecado não pode ser alimentado, o pecado tem que ser extirpado, cortado, eliminado do meio do povo de Deus. E assim, vocês lembram daquela lá de Balaão? Balaão ele não amaldiçoou o povo de Israel, mas disse como é que o povo poderia cair. Ele disse, rapaz, se tu quer me dar dinheiro, eu vou receber e vou te dar uma dica boa, né? Tu manda mulheres bonitas até os filhos de Israel. Quando eles se prostituírem, Deus vai se irar com eles e vai acabar com eles. Então vocês vão ter vitória. E assim foi feito. E eles, de fato, caíram com essas mulheres e Deus mandou uma praga, irmãos. Começou a morrer gente de todo jeito lá. Morreu não sei quantos mil. Até que Finéias pegou a espada e matou uma daquelas pessoas, aquelas prostitutas que estava adulterando. Em plena arraial de Israel. E a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela se aplacou. Vocês lembram de Acã, que estava pegando o ouro, a prata, né? Que pegou daquilo que Deus havia dito que não era para pegar, ele pegou e guardou. Ele guardou, irmãos, eu não sei porquê, né? Porque ele nem precisava daquilo. Mas a ambição dele fez com que ele guardasse para ele. É interessante que na próxima guerra contra Ai, a Bíblia diz que eles podiam pegar os despojos, podiam pegar para eles. Deus naquela hora disse, não, agora vocês não vão pegar. Em outra hora Deus disse, vocês podem pegar. E o camarada foi e pegou. E por conta disso, de o que Acã fez lá em Jericó, Deus, meus irmãos, deu vitória a Ai, que era uma cidade bem pequena, com um exército muito menor do que de Israel. E eles começaram a lamentar, e então foi descoberto, e foi apedrejado, morto, e a ira do Senhor aplacou-se. Então, dessa forma, a gente vê que a disciplina vem desde o Antigo Testamento. Né? Justamente para que a igreja, o povo de Deus, não seja contaminado. Por isso que a palavra de Deus diz que o crente, ele não deveria se casar com o descrente, justamente por isso. Porque o crente casado com o descrente, ele está na mesma situação, no mesmo bolo que aquela pessoa descrente estava. Eu sei que tem muitos descrentes que às vezes não dão bom testemunho até, né? Mas muitas vezes não. Muitas vezes dão um mau testemunho. Então o apóstolo Paulo, ele queria que fosse evitado esse fermento na igreja, para que não seja espalhado esse fermento por todo o corpo de Cristo. E Paulo diz, vocês estão ensoberbecidos, vocês estão aí jactanciosos, orgulhosos, a ponto de não enxergar o mal que está dentro de vocês, o mal que está no meio de vocês. Aí ele diz, por isso, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Note, a Páscoa era celebrada por 7 dias. Lá em Êxodo 12, fala isso, lá do versículo 1 até o 21, você vai ver isso. Era 7 dias que Israel não trazia fermento para o pão. Nada tinha fermento. E essa instituição dizia que após os 7 dias sem o fermento, aí se comemorava o cordeiro.
imolava o cordeiro e se comia o cordeiro nas famílias, entre a família, e celebravam, né? E celebravam. E ele fala, irmãos, aqui o apóstolo Paulo dá esse exemplo de que havia esses dias sem o fermento nesses 7 dias, mas que no final deles se comemorava. Isso era uma ordenança de Moisés em relação às gerações futuras. E o apóstolo Paulo, ele pega isso para mostrar para nós que nós vamos, de fato, passar um período, porque 7 é o número de plenitude, um período sem fermento, ou seja, onde nós estaremos nos santificando, até o dia em que nós vamos nos encontrar com o Cordeiro Pascal. Até o dia em que nós vamos celebrar com Deus, com Cristo Jesus nas nuvens. Ou seja, irmãos, nós, na verdade, estamos nesse período de santificação, aprimorando o nosso caráter, o nosso coração, a semelhança de Cristo Jesus. Estamos nós adquirindo o caráter de Cristo. Nós estamos adquirindo aquilo que Cristo tem. Ou seja, Ele está passando para nós através do seu Santo Espírito. Meus irmãos, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de santidade, o espírito de domínio próprio, e tudo isso que é peculiar a Ele está passando para nós. Meus amados irmãos, essa celebração que o povo de Israel fazia, ele está mostrando aqui que é por conta da passagem. A passagem do Egito para Canaã. Do Egito para uma nova terra, uma nova vida. E eles celebravam comendo o cordeiro e comemorando aquilo que Deus havia feito por eles. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos já na eminência da vinda de Cristo Jesus. Por isso precisamos tirar todo o fermento do meio do povo de Deus. Precisamos tirar o fermento de dentro das nossas casas. Nós precisamos tirar o pecado, irmãos, dos nossos corações, das nossas mentes. Nós precisamos andar em santificação perante o Senhor, porque daqui a pouco vai haver aquela passagem, o nosso êxodo, aleluia! Nós vamos ser chamados para comemorar com o Senhor Jesus lá nos ares, lá no céu. Meus irmãos, a ceia do Senhor. Por isso que Jesus diz, irmãos, que nós não iríamos mais, Ele não iria mais comer das ceias do vinho novo, senão no seu reino, conosco. Nós vamos ceiar com Ele no céu. Meus amados irmãos, esse Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, que foi imolado por nós. E a transição da salvação, irmãos, ela já começou quando nós entregamos nossa vida a Cristo. Só que ela vai se findar com o corpo glorificado, celebrando no céu, nas bodas do Cordeiro. Aleluia, porque aquele Cordeiro simbolizava Ele, Jesus. E aquela Páscoa ritualística era apenas símbolos daquilo que nós iríamos usufruir em Cristo Jesus. Ou seja, ele ia ser morto, irmãos. E aquele cordeiro que foi morto, o sangue dele serviu para que o vingador, o anjo da morte, não matasse as pessoas que lá estavam. Meus irmãos, assim é o sangue de Cristo, ele nos purificou. E não apenas o diabo não tem mais domínio ou qualquer possibilidade sobre as nossas almas. Mas muito pelo contrário, nós agora somos de Cristo Jesus, somos dele, vamos para lá, para onde ele está, para com ele comemorarmos aquilo que ele começou em nós. Ele começou a boa obra em nós, ele está aperfeiçoando essa boa obra em nós. Meus irmãos, e não é natural, já que ele começou a boa obra em nós continuarmos da mesma forma que andávamos. Como andavam os gentios, como andávamos nós quando estávamos no mundo. Meus irmãos, cheios de si mesmos, arrogantes. Meus irmãos, sem afeição natural.
indolentes, facciosos, invejosos, rancorosos. Ele nos transformou, irmãos, e está trabalhando na nossa vida, justamente para que naquele dia a gente comemore com Ele, na glória, as bodas do Cordeiro. Aí o apóstolo Paulo diz assim, versículo 8, por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade. Note, ele diz, agora nós estamos já celebrando, nós já estamos comemorando, não é ainda aquele dia, mas nós já somos um povo alegre, e nós estamos nessa comemoração, na espera do Cordeiro, com a sinceridade e a verdade. Com a sinceridade e com a verdade. Meu irmão, se nós aqui, com tudo que está ao nosso redor, devemos ser um povo celebrador, alegre, feliz, imagine quando a gente estiver na glória. Se aqui, no momento que nós estamos, já deve ser uma celebração, já devemos estar em alegria por Ele ter nos salvado, imagina aquele grande dia do nosso arrebatamento nos céus. Aquele dia será muito mais, irmãos. Aquele dia, se nós não fôssemos transformados no corpo glorificado, a gente morria. Ninguém aguentaria não, tanta emoção, tanta glória, tanto louvor, tanta adoração, tanta felicidade. Haveria um papoco do crente lá, né? Mas como nós somos transformados, nós vamos suportar, meus irmãos, aqueles momentos de alegria e felicidade que lá vamos ter para a glória de Deus. Aqui há momentos tristes. Aqui há momentos, há circunstâncias que nós olhamos para o lado e dizemos, Senhor, cadê minhas forças para continuar? Mas mesmo assim você vai ter motivo de celebrar. Aleluia! Você vai ter motivo de celebrar, sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, por isso que ele diz assim, por isso celebramos a festa não com o velho fermento, ou seja, não é mais celebrando do modo como nós celebrávamos. Nós nos alegramos, mas não como nos alegrávamos antes. Antes nós nos alegrávamos no pecado. E agora ele diz, nós não fazemos mais isso. Mas, ele diz, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Dessa forma é que nós vamos celebrar. Dessa forma é que nós vamos nos alegrar. Como o irmão estava dizendo, muitos se alegram porque vão para o estádio de futebol. Mas nós nos alegramos por estar na casa do Deus vivo. Nós nos alegramos porque estamos unidos em oração, buscando a presença de Deus. Meus irmãos, a maior alegria que eu vejo nos crentes é quando os crentes estão evangelizando. É quando os crentes estão pegando a palavra de Deus que alguém se converte. Não tem preço que pague, irmãos. Não tem alegria no mundo que vença essa alegria, que seja maior do que ela. Aleluia! Por isso que ele está dizendo, portanto, por isso, vocês têm que tirar essa malícia do meio de vocês. Por isso que vocês têm que tirar essa maldade do meio de vocês. Porque as festas de vocês têm que ser com os asmos da sinceridade e com os asmos da verdade. Porque do contrário, irmãos, a minha alegria estará sendo feita na mentira, no engano e no mal. Eu vou estar compactuando com aquele que estará se alegrando na malícia e no mal, no pecado. Isso não traz crescimento espiritual para a igreja do Senhor. A melhor coisa do mundo, irmãos, para a igreja e para a liderança dela, é olhar para o povo de Deus e dizer, esse povo é um povo fiel a Deus. Esse povo é um povo que teme ao Senhor. Teme não por medo, mas teme porque ama. E não quer ver o coração desse Deus tão glorioso entristecido conosco. É a melhor coisa que tem, irmãos. É você andar com a consciência tranquila diante de Deus. É você não ter nada que esteja lhe perturbando.
Nada que você esteja sendo acionado a sua consciência para baixo, queimando a sua consciência. A melhor coisa do mundo é ter liberdade para pregar o Evangelho. Porque quando nós pregamos o Evangelho com liberdade, ou seja, com consciência tranquila, sabedores do perdão que Deus nos outorgou em Cristo Jesus, essa palavra sai com poder, com glória, com força, e entra no coração do perdido, que está lá acabrunhado no pecado, entristecido, com a consciência pesada. Aleluia! Por isso o crente tem que ser alguém que celebra, que festeja, que se alegra, mas com a verdade e com a sinceridade. Versículo 9 ele diz: em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso teríamos que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, nem ainda com ele com mais. Então note que o apóstolo Paulo, ele não pega apenas o exemplo daquela prostituição que estava atendendo a igreja. Ele vai falar lá da maldizência, ele vai falar da idolatria, ele vai falar do... que mais, irmãos? Da avareza, do beberrão, do roubador, do enganador. E tudo isso a gente tem que tirar para nós. Eu não estou nessa lista aqui, não. Será que eu não estou aí enganando? Será que eu não estou mentindo? Será que eu não estou sendo avarento? Porque para ser avarento não precisa ter muito, não. Será que eu não estou sendo maldizente? Ele coloca tudo na mesma coisa. Maldizente, ele está colocando no mesmo nível do pecado da idolatria, do pecado da avareza, do roubador, do mentiroso. Por isso que o crente, irmãos, ele não pode estar se maldizendo, né? A não ser quando dor, está doendo, né? A gente ora para que o irmão seja curado. Versículo 12 ele diz: porque com que direito haveis eu de julgar os de fora? Pois com que direito haveis eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. No caso desse jovem. É interessante que o apóstolo Paulo está falando, né? Ele está dizendo assim: irmãos, vocês julguem os casos na igreja. Pastor? Ele está dizendo, julguem os casos. E muitas vezes, a gente ouve muito, né? Não, nós não podemos julgar, né? Por que você está julgando? O Senhor Jesus disse, né? Não julgue, para não ser julgado. Mas muitas vezes ele se esquece que Jesus diz, não lance as pedras aos porcos. Como é que eu sei que aquele camarada é porco se eu não fizer um julgamento anterior, né? O julgamento que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que fazer não é da intenção. Porque no caso Jesus está falando do julgamento da intenção da pessoa. Que aí só Deus para julgar. Mas se o camarada está em pecado, se o camarada está dessa forma, ele tem que ser pela igreja arguído. Agora é interessante, irmãos, que eu nunca vi alguém sendo disciplinado por ser maldizente, né? Já viu, pastor Diego?
Pois é, eu vou começar a olhar os maldizentes, viu? Ele fala, irmãos, no versículo 13: os de fora, porém, eles são julgados por Deus. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Esse Nico. Aquele foi, botou pesado mesmo, né? Ele não disse nem assim, ó, tire ele do hall de membro, ele disse, expulsai o indivíduo, né? Então, meus irmãos, para nós concluirmos, a disciplina, irmãos, ela é um benefício para a igreja. Quisera Deus que não fosse necessário, mas em muitos casos precisamos usar da disciplina, irmãos, para que de fato a igreja entenda, o mundo entenda que o corpo de Cristo é lugar de santidade, é lugar onde os homens e as mulheres, eles podem até cair, mas eles se arrependem e se voltam para Deus arrependidos. E que, diferentemente do mundo, a igreja deve tratar os problemas que nela surgem. O próprio Jesus disse, ele disse, eu não digo a vocês que não vai haver escândalos. É necessário que eles aconteçam. Mas ai daqueles por quem vêm os escândalos. Então foi o próprio Jesus que falou, ele disse, muito melhor que ele não tivesse nem nascido. Ou então que ele pega uma corda, mais no pescoço, se joga ao mar com uma pedra de moinho, que é pesado, né? Então, por que isso, irmãos? Por que a disciplina? Para que haja o arrependimento. E para que a igreja, irmãos, olha, quando nós deixamos de disciplinar os que erram, os endurecidos, os que estão em pecado, os avarentos, essas pessoas duras, quando nós deixamos de disciplinar o que se prostitui, o que engana, o roubador, então nós estamos, na verdade, desistindo da proposta que Deus tem para a igreja do Senhor. E nós vamos nos acomodar ao mal. Por isso que nós não podemos, irmãos, pensar, e eu confesso que já cometi esse erro, de pensar que disciplinando fulano de A, B, C, eles vão sair da igreja e nós vamos perder membros. Não podemos pensar assim, irmãos. É um erro. Quando tiver alguém em pecado, necessitado de disciplina, ele tem que ser disciplinado. Se ele quiser sair, não interessa. Nós vamos convencê-lo a ficar. Mas se ele quiser sair, nós vamos orar por ele. Porque arrependido ele vai voltar. E vai reconhecer o erro. Amém, irmãos? Quando nós assim não fazemos, irmãos, nós estamos fazendo um mal muito grande para a pessoa e para a igreja. Levé da massa. Amém? Oremos ao Senhor.